Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar do homem mais odiado que já pisou na terra até hoje. Quem seria este homem? Quem seria este homem? Jesus Cristo? Não. O diabo? Não. O homem mais odiado que já existiu até hoje, e principalmente odiado pelas mulheres, odiado pelas igrejas, é o apóstolo São Paulo. É o homem mais odiado. Por que São Paulo é o homem mais odiado? É porque as cartas de Paulo repudiam, vai contra todo o sistema religioso, vai contra a teologia, vai contra a doutrina dos homens. Então, o apóstolo São Paulo, por causa disso, é o homem mais odiado das Escrituras. Aqui em Atos 9, verso 15, veja aqui o que fala aqui, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Veja que quem designou Paulo aos gentios foi o Senhor Jesus Cristo que designou. Então, as cartas de Paulo não é carta de Paulo. É o nome, é a maneira como a gente fala, mas quem escreveu as cartas de Paulo foi o Espírito Santo. Não foi Paulo. A Bíblia inteira foi escrita pelo Espírito Santo, não Paulo. Jesus Cristo não veio para gentil. Me mostre uma vírgula na Bíblia indicando que Jesus veio para os gentios. Jesus não veio para os gentios. Tanto que Jesus falou para os apóstolos, quando Jesus mandou os apóstolos pregarem, Jesus disse assim: ide as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Porque Jesus não veio para gentil. Ele não veio para samaritano. Por isso que ele disse para aquela mulher: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por quê? Porque aquela mulher era samaritana e Jesus não tinha vindo para samaritanos e nem para gentios. Então ele estava pregando para os gentios. Muitas pessoas falam assim para sair fora do Evangelho de São Paulo. Não, aquilo foi para a época de Paulo. Ah, é? Foi para a época de Paulo? O evangelho mais novo que já existiu, que tem na Bíblia, é o Evangelho de São Paulo. É o Evangelho de São Paulo, é o mais novo. Então quer dizer que o de Paulo não vale. Vale o de Jesus, que está lá atrás. Que Jesus ainda veio, é um Novo Testamento, mas assim ainda estava na lei ali ainda. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Então a igreja começa com o apóstolo São Paulo aqui, ó. Para nós gentios. Agora vede, sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Veja, Paulo anunciou todo o conselho de Deus. Se você acha que Paulo é machista, veja aqui, aos Romanos 2, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja aqui, ó. O mundo vai ser julgado pelo evangelho de Paulo. Você que fala que Paulo é machista, que Paulo escreveu as cartas dele, que isso aqui foi só para a época de Paulo, isso aqui, ó, vai ser tomado de você no trono branco. Deus vai julgar este mundo pelas cartas do apóstolo São Paulo, diz a Bíblia.
Aos Romanos 3, verso 4, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Então, as pessoas estão deixando de crer na Bíblia Sagrada para crer em teólogos, para crer no homem de hoje, para crer no homem carnal. Então você se torna um idólatra. Muitas pessoas ficam julgando, muitas pessoas por adorarem ídolos, e nem tanto os evangélicos são os maiores idólatras que existe. Não creem na Bíblia. Quando você não crê na Bíblia, você se torna um idólatra. Aos Romanos 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Veja Paulo falando, o meu evangelho. Isso aqui, Paulo não escreveu isso aqui, não foi só para aquela igreja lá, não. Isso aqui foi para a salvação até os confins da terra. Não foi só para aquele povo, não. Então, nós podemos pegar e arrancar essas folhas, jogar essas folhas fora. Tira essas cartas de Paulo da Bíblia, para quê? Para quê andar com a Bíblia se não tem doutrina? Da onde você vai tirar a doutrina? Para você que crê que essas cartas de Paulo foi Paulo que escreveu, veja aqui o que o apóstolo São Paulo fala para a igreja de Coríntios. O espírito mundano, causa dissensões nas igrejas, o que está acontecendo hoje. Espíritos mundanos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então é isso que Paulo fala. Se você crê que quem escreveu isso aqui foi o apóstolo São Paulo, então eu não posso falar com você como espirituais, mas sois carnais. Carnais vocês são, que não creem no apóstolo São Paulo como um apóstolo designado aos gentios por Jesus Cristo. Então sois carnais. 1 Coríntios 4, verso 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Veja, imitar a Paulo. Imitar a Paulo como? Imitar a Paulo na maneira dele. O que Paulo ensinou? Paulo ensinou que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que imitar a Paulo na doutrina que ele ensinou, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as doutrinas que Paulo passou para a igreja. Jesus não passou doutrina para a igreja, porque a igreja não tinha começado. Na época de Jesus se falava templo, era templo, porque Jesus estava pregando para os judeus da época. Então não tinha igreja, tinha o templo. Aí, como nós somos gentios, a igreja vem e começa. A igreja começa no dia de Pentecoste, ali com o apóstolo São Pedro, mas ela é estabelecida para mais nós gentios com o apóstolo São Paulo. Aí começa a igreja, aí que o apóstolo São Paulo ensina as doutrinas da igreja. A doutrina da igreja foi ensinada pelo apóstolo São Paulo, não por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para os judeus, veio pregar as boas novas aos judeus. Mas o apóstolo São Paulo não, ele vem começando com a igreja começa ali, no dia de Pentecoste, e ela vai vindo com o apóstolo São Paulo para nós gentios. Aqui aos Gálatas 1, a inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina.
Veja o que Paulo fala: maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. É o que está acontecendo hoje. Olha o que Paulo fala: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Anatema é mentira. Então Paulo fala: olha, se amanhã eu ensinar diferente do que eu estou ensinando hoje, que seja considerado anatema. Por quê? Porque não era Paulo ali ensinando, não era Paulo ali falando, era o Espírito Santo. Então ele disse: se amanhã se eu ensinar diferente, eu sou falso. Porque é o Espírito Santo que estava falando ali. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, seja anatema, seja mentiroso. Porque persuado agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O evangelho de Deus, irmãos, ele desagrada as pessoas. Um evangelho que não desagrada, ele não é de Deus. Um remédio que não amarga, ele não é um bom remédio. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Veja aqui, ó. As cartas de Paulo não é os homens, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não aprendeu isso aqui nos pés de Gamaliel. Nos pés de Gamaliel ele aprendeu a matar os cristãos, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja. Veja aqui, ó, o que Paulo aprendeu: perseguia a igreja. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Atos 13, verso 47. Veja o que está escrito aqui, ó. Porque o Senhor assim nos mandou. Veja, quem está mandando? Quem mandou? Eu te pus para a luz dos gentios. Ó, Paulo veio para a luz dos gentios. Não Jesus veio para a luz dos gentios. Não tem escrito que Jesus veio para os gentios. Jesus veio para os judeus. E Paulo veio para os gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Se você quiser ser salvo, veja, aqui está a receita. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Se você está ordenado para a vida eterna, você crerá nas cartas de Paulo. O apóstolo São Paulo, ele resumiu a Bíblia, toda a Bíblia nas suas cartas. Se você seguir as cartas de Paulo, você está seguindo todas as escrituras. Tudo está resumido no Evangelho de São Paulo, porque o Antigo Testamento é uma história. É uma história. O Evangelho de São Mateus, São Marcos, São João, mesmo que Jesus veio, mesmo que seja o Novo Testamento, ainda cai uma parte da história. Mas o comprimento do Evangelho de Jesus Cristo e o começo da igreja começa com o apóstolo São Paulo. Começa com o apóstolo São Paulo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like para que o YouTube entenda que este estudo é um estudo importante que possa passar para mais pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.